Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus. Nesse dia 13 de maio de 2026, nós meditaremos no livro de Ezequiel, capítulo 21, e a gente vai até o versículo 3, aqui na versão da BKJ. Ela diz o seguinte: E diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu estou contra ti, e tirarei a minha espada para fora de sua bainha, e cortarei fora de ti o justo e o perverso. Sabe, meu querido e amado irmão, você ler um texto como esse, não tem como você não gerar uma certa inquietação no teu coração. Se você ama a palavra do Senhor, gosta do entendimento, é natural que haja rapidamente um conflito existencial, uma instabilidade emocional, uma surpresa, um arregalamento de olhos. Porque se você prestou atenção no que nós lemos, principalmente ao final do texto, o texto diz que uma espada ela será tirada e ela cortará fora de ti, ou seja, para fora de Israel, tanto o justo quanto o injusto. E quando a gente fala só da espada, a gente poderia dizer o seguinte: não, essa espada vai movimentar o povo de Israel, tirando o justo e o injusto, e certamente ela vai dar uma separação, mas com destinos muito prováveis. O problema é que dentro do texto também, ou algumas expressões, ela usa, ou em algumas Bíblias, ela usa a expressão eliminarei. Você, por exemplo, na versão NA 2017, diz assim: diga à terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que estou contra você, vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Quando ele usa a expressão eliminar na NA, ele aparenta ter uma intensidade maior e mais séria do que simplesmente tirar. Tirar pode ser um ato apenas de separar. Então, não tem como eu não ficar assim de uma forma perplexa, porque quando nós estamos falando de juízo, a gente está falando do juízo, justamente o juízo é uma separação, é olhar de uma forma diferente aqueles. Quando eu, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, às vezes tem uma expressão que eu particularmente, ao longo da minha carreira, eu sempre venho me questionando, mas que ela tem sempre um resultado, ou sempre teve um resultado muito positivo. Quando se trabalha com tropa, principalmente num período que se chama de recrutamento, a tropa ela é moldada. Você agrupa pessoas individuais, você forma um grande bloco, e esse grande bloco é movimentado, ele é coordenado, ele é comandado, e espera-se que esse grande bloco ele haja ali, durante todo o processo em que eles estão sendo comandados como uma tropa, que nós chamaríamos de ordem unida, para que quando ele seja tirado dentro da tropa, ou seja, a tropa seja dispersa, ou seja comandado, que se chama de fora de forma, e eles passem a viver a sua experiência diária, ali na caserna, se movimentando, o reflexo de suas respostas, ele já seja moldado dentro de um campo esperado. Ou seja, seria como se nós definíssemos na mente dele que é para as situações que se fizerem presentes ali na sua rotina, há respostas que são esperadas como certas e há respostas que são esperadas como erradas. E então, mesmo que eles estejam individualmente, principalmente no período de formação, quando a gente vai para o período da sua, vamos dizer assim, da sua carreira pós-formação, é evidente que o tratamento ele pega um tom diferente, é um tom daquilo que a gente imagina ser esperado. Mas quando ele vem para a composição da tropa de novo, que é identificado o erro, às vezes o erro ele cai sobre a tropa como um todo, e a tropa como um todo, ela acaba, vamos dizer assim, sendo responsabilizada, pegando dano. O que eu vejo no verso aqui é justamente isso, é que a individualidade do indivíduo, ela é desprezada porque o Senhor está olhando a totalidade, a coletividade. Não é o indivíduo que está sendo punido. Quem vai ser punido é a nação de Israel. Então, quando a gente olha para esse texto dessa forma, a gente começa a caracterizar, nossa, como o nosso Senhor pode ser, como é que ele vai eliminar o justo, como é que ele vai matar o justo, como é que ele vai tirar da terra sobre o justo. Porque o resto do capítulo, ele fala sobre vários momentos das visões, umas 3 vezes o Senhor vindo ao profeta, estabelecendo a essência disso. Como se julgar? Qual o conceito? O Senhor. E a gente não pode, então, olhar para um texto desse e tomar ele como absolutamente ele por si só se responderá. E aí a gente precisa fazer uso, então, de diversos outros textos que estão na Bíblia, não que conflitem com ele, mas que mostram um contrapeso, que mostram que o processo desse eliminar,
ele tem uma forma diferente, uma visão diferente. E aí a gente poderia, por exemplo, citar um dos momentos que você pode citar está escrito no próprio livro de Ezequiel, lá no capítulo 9, entre o versículo 4 e o versículo 6. Né? Eu não vou ler, mas é em que ele diz que quando está havendo uma matança sobre o povo ali de Jerusalém, tem uma matança, mas o Senhor diz o seguinte: olha, existem pessoas que têm uma marca na testa, para essas pessoas vós não chegueis. Olha só, você está dentro do mesmo cenário, dentro do mesmo povo, efetuando o mesmo juízo, que é por meio dos babilônicos, e há uma ressalva. Ou seja, um texto desse, apesar de vir antes do texto que nós estamos lendo, já mostra que há uma concepção na hora dessa eliminação, desse tirarei, talvez da visão até mesmo da imposição da morte sobre o campo do justo. Nós temos também, por exemplo, quando você vai lá no Novo Testamento, no livro de 2 Pedro, capítulo 7 a 9, versículos 7 a 9 do capítulo 2, nós temos uma situação em que está havendo também vamos dizer assim, uma ação sobre uma coletividade, certo? Uma coletividade, como está vendo aqui, mas no texto o Senhor sugere que livrará da tentação os piedosos, mostrando a expressão que entre aqueles ali há os que são piedosos. Quando é descrita a questão sobre Ló, lá na Sodoma e Gomorra. E no versículo 9, então ele diz assim: o Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Veja só, esses textos, eles não conflitam com a ideia de Ezequiel. Na verdade, você tem que olhar com uma complementaridade. Na visão do tempo antigo, e não é a própria população, a própria sociedade, esperava que sobre uma nação injusta caísse o fogo, caísse a espada, caísse a fome, caísse a peste. E o Senhor utiliza da terminologia desse conceito e fala de uma forma global. Mas o que eu estou tentando te mostrar é que para que teu coração possa descansar, o Senhor tem uma maneira própria de fazer essa diferenciação. Quando você também tem lá no livro de Malaquias, eu tenho por hábito não de analisar o capítulo muito pelo que o capítulo em si ele oferece, né? Mas só que nesse caso específico é importante nós vermos um contexto geral bíblico entre os diversos livros, para que não fique um mau entendimento ou para que teu coração não pense que Deus é um Deus mau, como muitos aí dizem. Lá no capítulo 3 do livro de Malaquias, no versículo 18, nós temos: então retornareis e discernireis entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso é o Senhor se posicionando aqui, né? Lá no momento específico, essa ação ela será feita. E aí a gente também pode complementar naquilo que você olha lá no livro de Apocalipse, capítulo 7 e versículo 3, que a gente está falando agora do juízo dos juízos, né? Que agora nós estamos na reta final, no último juízo, no momento que o Senhor vai estabelecer realmente, agora o nosso Deus, vai estabelecer por definitivo a sua sentença. Nesse versículo ele diz assim, dizendo: não ferirás a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Você consegue perceber? Aqui está numa situação de juízo, os anjos estão agindo, impondo as catástrofes sobre o mundo, mas vem os anjos do Senhor, vem ali a determinação que eles não deveriam ainda executar aqui, até que tenha certeza
que os selados, que são chamados servos de nosso Deus, que são justos, eles têm a marca ali nas suas testas para que possam ser identificados e serem tratados de uma forma diferente. Meu querido, o que eu quero te dizer? Confia no Senhor, vive uma vida de retidão, de servidão e de obediência. Que exatamente essas sequências de muitos outros diversos, elas serão a forma explicável e clara, não só daquilo que está escrito aqui em Ezequiel 21, mas também está escrito semelhantemente em outros versos da Bíblia. E elas não se colidem, mas elas se complementam. Elas, vamos dizer assim, suavizam, explicam, elas definem como a mão do Senhor vai cair sobre justos e sobre injustos. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, confia no Senhor e que Ele nos cuide.